Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar de quando as tempestades, atingem a nossa vida, tanto faz na nossa vida emocional, espiritual, financeira, familiar ou social, né? Porque na verdade, enquanto a gente viver nesse mundo, enquanto a gente habitar nesse corpo físico de carne, a gente estará sujeito, a essas dificuldades, a essas batalhas, essas lutas, que vem para gerar tristeza, depressão, desânimo, tantas outras coisas, que causam destruição em nossa vida, né? Tem uma frase que diz, que o homem deve aceitar o seu destino ou ser destruído por ele, né? Porque muitas das vezes a gente tenta, quando a gente está passando por alguma dificuldade, tenta enfrentar essa dificuldade de igual para igual e muitas das vezes a gente acaba se aprofundando mais e mais nessa tempestade, né? E é por isso que a gente deve sempre buscar refúgio, na palavra de Deus, na presença de Deus, através do Espírito Santo dele, para que ele possa nos conceder a vitória, Porque enquanto a gente estiver tentando lutar, contra a depressão, contra a tristeza, contra o desânimo, o vazio, quanto tantas outras coisas, que gera destruição na nossa vida, com o nosso próprio entendimento, com a nossa força, a gente nunca vai conseguir vencer, essas tempestades. Mas quando a gente decidir, entregar a nossa vida a Deus, se arrepender de nossos pecados, entregar toda dificuldade na mão dele, como diz a palavra, que Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele já venceu o mundo, Ou seja, a única forma da gente vencer as tempestades, as aflições, as angústias, o desespero, toda a escuridão que cerca a nossa vida, não é com a nossa força, não é com a nossa determinação ou com a nossa sabedoria, mas é com a palavra de Deus, com a presença dele em nossa vida, que gera paz enquanto a gente está passando por essas tempestades, Se a presença dele, a palavra dele estiver em nosso coração, na nossa mente, a gente vai passar por tudo isso, Tendo paz, tendo alegria, Tendo a certeza, de que um dia tudo isso irá acabar, Um dia tudo isso passará, E a gente irá descansar eternamente com Deus, E agora eu queria compartilhar com vocês, uma mensagem que está em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, com essa mensagem aqui que está na Bíblia, a gente percebe que nada é impossível para Deus, Porque muitas vezes a gente está vivendo em um momento de tristeza, de depressão, de angústia, de desespero, de ansiedade ou de estresse, E a gente acha que isso nunca terá um fim, que isso vai durar a eternidade. E muitas pessoas, acabam desistindo, Outras se suicidando, tirando a própria vida, Mas é porque essas pessoas, elas não buscou verdadeiramente o refúgio dela na palavra de Deus, Na presença de Deus, na vida eterna.
porque se elas tivessem buscado, né, o refúgio, a proteção, a vitória em Deus, elas teriam conseguido resistir, né, esses momentos de dificuldade. Então que a gente possa, né, confiar em Deus, ter fé nele, né, fé que tudo um dia passará e que virá o tempo de vitória, né, em Jesus Cristo, para que a gente possa viver uma vida de paz, uma vida de alegria, não importa, né, a circunstância, se for num momento de alegria ou de tristeza, de ansiedade ou de tranquilidade, de paz ou de angústia, de aflição, mas que a gente possa ter sempre a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, né, para que nada possa tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança na graça, na misericórdia, no perdão e na vida eterna com Deus, né? E que seja para a honra e glória de Deus, né? E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado, né, do caminho de Deus, vivendo na prática do pecado, da iniquidade, e reconhece, né, no seu coração que você precisa abandonar essas práticas, se converter ao caminho do Senhor Jesus Cristo, se reconciliar com o caminho dele, eu quero te dizer, né, que essa é a oportunidade que Deus está te dando e que a gente não venha desperdiçar, né, as oportunidades que Deus nos dá para consertar a nossa vida diante dele, né? E que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.